Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Server Room Brasil. Eu sou a Maria Vitória e hoje estamos aqui com o Tony Maro, gerente técnico da Managing Brasil, e com o Abner Nogueira, ele é head de TI e cibersegurança da Galvani Fertilizantes. Seja muito bem-vindo. Prazer, é um prazer estar presente aqui com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como a tecnologia está sendo usada no agronegócio, o impacto que está trazendo para essa área, que é uma área muito importante aqui no Brasil, né, que tem tido também um crescimento muito grande, e como a tecnologia está sendo usada e como também a cibersegurança está envolvida nesse meio, como está usando agora muita tecnologia, os desafios que está sendo, né, a cibersegurança e como a resiliência cibernética está envolvida nisso. E para começar, o Tony vai explicar aqui um pouquinho como que é a resiliência cibernética, como que foi feito esse caminho da tradicional segurança cibernética e como que chegou nesse termo de resiliência do tradicional até chegar nessa resiliência mais robusta, né, que a gente fala da segurança cibernética. Bom, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo a gente aí. Tô tomando posse aqui já, hein, Maria Vitória? Já voltei com tudo para a segunda temporada aí, nossa. Bom, Abner, um prazer estar contigo de novo. Aqui a gente já falou em alguns eventos aí para trás, sempre bom estar conversando contigo. E a gente sabe que, né, o mundo vem evoluindo, principalmente em cada setor, vai se aprimorando, e a gente tinha aquele conceito, como a Mavi comentou, de segurança da informação, segurança cibernética, e a gente vê que, por conta dessa adaptabilidade que o negócio necessita, criou-se esse conceito de resiliência, né? A gente fala resiliência para tudo na vida, né? Então, a gente tinha lá no passado aquela preocupação somente em prevenção, só que agora a gente também precisa entender em como se adaptar às demandas, né? Então, assim, a gente vê como é que foi a evolução dos ataques, né, de tudo que segurança, golpes, né? Esses dias a gente viu aí, não tem muito a ver, mas o exemplo que teve de um ataque hacker a dispositivo de limpeza, né? Aqueles robozinhos onde usaram os robôs para atacar os animais e aproveitar para xingar também os proprietários, né? E aí a gente sabe, tem que entender o quanto a gente precisa estar à frente e se adaptar a esses tipos de demandas, porque os golpes estão aí, a gente sabe que são os mesmos com o passar do tempo, porém mais sofisticados. E aí por isso a questão da resiliência, que a gente tem que ter o quê? Aquela propriedade, aquele talento de se adaptar a determinada evolução dos ataques e como a gente prevenir. Então, quanto mais rápido a gente conseguir entender o que está acontecendo no golpe e dar uma resposta, então a gente tem esse conceito aí. E já entrando nesse assunto do agro, né, pegando a questão desse golpe recente que teve aí, desse ataque recente que teve parte desses dispositivos de IoT de casa, né, o pessoal fala de casa inteligente, etc., mas também a gente acaba pensando, e na empresa, né, e no setor agrícola, por exemplo, né, a gente fala que a agrotech, agro é tudo aquilo que as brincadeiras que rolam, então a gente fala do agrotech, a gente tem aí trator operado por IoT, remoto, né, esses dias eu estava vendo uma matéria bem interessante que tem uma empresa, não sei qual que já investiu numa espécie de NOC, onde os operadores, acho que é na China, se eu não me engano, que tem, e o pessoal fica atrás da tela ali, cada um com seu joystick, controlando. Então, está a quilômetro de distância fazendo a plantação, etc., e não tem mais ninguém no campo. Que era coisa que a gente, né, tradicionalmente, a gente viu o pessoal mais no campo, etc. Hoje a gente vê esse maquinário. Então, eu sei que a Mavi tem uma série de perguntas aí, ela é a pessoa que cria os tumultos aí para fazer as perguntas polêmicas, mas explicar um pouco da Galvani e do seu papel, como você tem lidado aí com essa questão da mudança, né, do tradicional aí de cibersegurança, mais voltado a implementar técnicas de resiliência, até para evitar, porque eu imagino que vocês devam ter lá, mesmo na parte de fertilizantes, etc., uma enorme quantidade de desafios, porque deve ter IoT e etc. envolvido nisso. Se você puder contar um pouco como vocês estão lidando com isso, te agradece. O pessoal que estiver acompanhando também. Claro. Bom, boa tarde de novo, bom dia, boa noite, né? Dependendo do que o pessoal está olhando.
Essa parte de resiliência hoje em dia é bem complexa. A gente que trabalha com segurança, a gente brinca que pré-pandemia a segurança da informação era importante, mas não chegava no nível que a gente tem hoje. E o hoje, que a gente está falando de 2024, 2023 já era totalmente diferente. Hoje pela manhã, ontem eu participei de uma palestra, que eu vi um palestrante falando sobre inteligência artificial. Eu nunca tinha brincado em montar vídeo, por exemplo, com a minha voz, tudo, e hoje eu falei, vou brincar. Só para ter um exemplo, né? Quando a gente fala, vou para trás, depois eu volto tudo certinho. Eu montei um texto, falei sobre EVA, que é a parte lá de financeira. Falei assim, me explica o que é um EVA. A inteligência artificial montou um texto lá de 2 minutos, eu coloquei num videozinho, ele começou a falar com a minha voz, né? Eu só fiz um vídeo numa tela, coloquei aquele meu vídeo, ele montou a minha voz com a minha boca mexendo exatamente no texto que a inteligência artificial montou. Por que eu estou falando isso? Hoje, quando a gente começa a pensar em segurança de informação, é muito mais complexo. A gente não pode só pensar ali no... A gente tem que pensar no acesso básico, que ainda é um dos principais fatores de acesso, de acesso hacker, né? O acesso básico ali do operador, das pessoas que tem senha, então tem MFA, tem toda essa parte, mas hoje em dia está cada vez mais complicado, e é o que eu brinco. Hoje eu sou gerente de TI e de segurança. Quando eu falo de inteligência artificial como gerente de TI, eu fico feliz. É tecnologia, é coisa nova, é todo mundo querendo utilizar inteligência artificial. Eu, como gerente de segurança, eu tenho todos os meus medos e preocupações, porque é muito mais complicado. A gente tem que começar a andar cada vez mais nesse sentido. Falando um pouco do agro, o agro é um dos que mais cresce no Brasil e vai crescer mais. Isso a gente pode ver pela própria Galvani, a empresa que eu trabalho, que nos próximos 2, 3 anos a gente vai triplicar praticamente o tamanho da empresa. E, obviamente, crescendo, você tem mais tentativas de ataque e assim por diante. A gente sofre, não vou falar diariamente, mas mensalmente ali a gente tem várias tentativas. E a gente, aquilo, hoje tem toda a parte SOC, CIEM, MDR, NOC, que a gente faz esse trabalho. Literalmente para proteger, para detectar, para tentar que não aconteça a invasão propriamente dito. Então, é uma parte de resiliência, principalmente porque, por mais que a gente tenha tudo isso, a TI, a parte de segurança ajude tudo isso, depende de cada pessoa. Tem até uma figura bem famosa que a gente pesquisa na internet, não adianta eu ter SOC, CIEM, MDR, todos os melhores sistemas do mundo. Do outro lado é o operador, que o operador pode ser eu, pode ser qualquer um, pode ser o conselheiro da empresa, vai e clica num phishing, coloca uma senha, coloca né? Então, assim, literalmente uma pessoa pode, entre aspas, acabar com tudo. Então, acho que essa parte de resiliência hoje principalmente em treinamento, conscientização, é uma das coisas que a gente mais bate na tecla. A gente faz treinamento com diretoria, com conselho, com operadores, de todos os tipos possíveis, exatamente para tentar vender essa ideia que, o que a gente está fazendo aqui não é só para a empresa. A primeira coisa que você tem que pensar do seu lado pessoal, que você sofre tentativa de... já teve gente da minha família que perdeu o WhatsApp, por exemplo. Clique aqui e coloca essa senha. Perdeu o WhatsApp. Isso é uma invasão hacker, perdeu o WhatsApp. Se você cuidar da sua vida pessoal, você vai conseguir cuidar dentro da empresa também. Então a gente tenta partir um pouco para esse princípio. Nós temos equipamentos, a Galvani, como a gente faz o fertilizante, a gente não tem esses equipamentos de tratores, esses equipamentos realmente que é do solo, que são mais as empresas, mas a gente tem muita parte de IoT, máquinas, balanças, esteiras, que é tudo dentro da empresa lá, que faz todo o funcionamento de automação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque são áreas de risco, áreas que, se houver uma invasão, pode machucar, explodir, alguma coisa nesse sentido. Então a gente toma bastante cuidado com isso nesse sentido. Mas é aquilo, é uma jornada. A gente fala com a diretoria, fala com o conselho, que a parte de segurança da informação é uma jornada. Não adianta falar assim, está bom do jeito que está hoje, não. A gente tem que continuar evoluindo, tem que continuar investindo. Não é um dinheiro gasto, é sempre um investimento, porque um ataque, uma exposição de
de dados é um custo muito maior para a marca, às vezes, visto aí quem acompanha os grupos de diretoria de cibersegurança, de CISO, que eu participo de alguns, são várias empresas grandes que sofrem com isso diariamente, semanalmente. Então, é um risco e a gente tem cada vez mais pensar que é uma jornada e é um investimento, nunca um custo para a empresa. Sim. Você disse, né, a parte da Galvani, ela é mais a parte de fábrica, né? E tem a parte das fazendas no agronegócio, então são duas partes, assim, que se dividem, né? Tanto essa parte mais de fábrica, tanto essa parte de estar ali no agro, mesmo no rural e tal. Como que foi acontecendo essa partida de tecnologias que foi entrando no agronegócio? Como que foi sentindo isso e esse desafio de fazer as pessoas irem entendendo que, o trator ali, ele pode ser invadido por hackers, um drone que está ali fazendo mapeamento do solo pode ser invadido. Qual é o desafio de fazer nessas pessoas que trabalham ali ter essa noção dos perigos que cercam isso? A gente gosta bastante de fazer treinamento. Eu acho que é o que eu comento assim, é muita conscientização, treinamento e mostrar exemplos. Tá? Então, normalmente nos treinamentos que a gente dá, que a gente palestra, a gente tenta sempre trazer o máximo possível para a vida real das pessoas. Então, assim, tudo que tem conexão com a internet, existe chance de ser invadido. E nem só com conexão à internet. A gente viu recentemente alguns pagers que explodiram, né, por conta de conexão hacker. E pager normalmente não tem a parte de conexão com a internet. Não era para ter, pelo menos, né? Então, assim, hoje a gente tenta sempre mostrar... A gente tenta sempre mostrar o dia a dia realmente como acontece. E aí, essa parte de colheitadeira, literalmente de fazenda, a gente já participou de alguns eventos com os... Eu ia falar fabricante, mas não é fabricante, com os fazendeiros ali em si, e eles costumam dizer exatamente isso. Uma colheitadeira invadida pelo hacker, ele pode destruir um pedaço da plantação até uma plantação inteira, e literalmente levar ao prejuízo total de uma safra. Então tem muito isso de resiliência no sentido de conscientização. Eu acho que a palavra mais certa para a gente usar é a conscientização dos colaboradores. E aí, quando a gente fala de conscientização, é conscientização de 100%. A gente não pode falar assim, então o operador que está no chão da fábrica, ele tende a cometer mais erros do que o conselheiro, não. Porque é aquilo que eu falei, um link que você clica errado, alguma coisa que chega e você coloca link, você pode colocar literalmente tudo a perder. Mas, de qualquer forma, um dos pontos mais fortes que a gente ataca, principalmente nessa parte de automação, que a gente fala muito de automação. Colheitadeira, automação, trator, automação, é você evitar ao máximo você ter conexão com a internet. Você ter toda a conexão ali numa rede segregada, a rede de TI, por exemplo, que vem a internet. Então, parte de VPN, parte de Fire, aí é todo os detalhamentos técnicos que a gente tenta fazer. Mas eu acho que assim, é sempre ter redes segregadas, e a parte, literalmente, de conscientização dos colaboradores. Acho que essa é a parte mais importante do todo. E no caso de vocês, até pela conta do fertilizante que vocês produzem, também tem ali os IoT que cuidam da fórmula, porque tem a coisa. Então, imagina o impacto que, de repente, um ataque, não só o roubo da informação, dos segredos industriais e tudo mais, mas a manipulação, porque igual quando você comentou sobre os pagers. Tem ali a frequência dos pagers, né? O pessoal conseguiu utilizar a frequência para estimular ali explodir o pager ali, etc. ali, o que aconteceu. Também essa questão da manipulação que pode acontecer para mudar, né? Então você tem que pensar não só como não ser invadido e deixar aquilo ali exposto, mas também numa forma lá na frente de como eu avalio se de repente através do meu IoT, né, que tem ali, houve alguma mudança no processo e entender aquele comportamento, se está um comportamento normal de fazer ali a fórmula e sair o fertilizante do outro lado, ou se aquilo ali saiu com algum composto a mais ou a menos que vai prejudicar ou
o negócio, no caso, né, de fertilizante não fazer o que ele precisa, a qualidade qualidade, ou até mesmo prejudicial a outros, né? Porque a gente sabe, o fertilizante, ele pode, dependendo do que for feito, ele pode prejudicar vidas e etc. E comprometer muitas outras coisas. Então, como é que, né, a importância desse aspecto de ter o controle, né? De entender o comportamento de tudo aquilo que margeia ali esse processo como um todo, né? A criticidade do negócio. Exato. Quando a gente fala de fertilizante, o fertilizante literalmente tem toda aquela cadeia química, a famosa tabela periódica, praticamente tem a dela inteira dentro do fertilizante, né? Então, no processo, exatamente tem tem que ser X% desse composto com Y daquele para você casar exatamente o que tem que ser vendido. Então, isso é importante, porque realmente, mudando algum parâmetro ali, você pode acabar colocando mais de um item importante do que o outro. Provavelmente vai ser pego na hora da qualidade. Mas assim, aí você já perdeu o material, você perde dinheiro, você perde a venda. Às vezes a venda já está... Às vezes não, a venda já está feita, né? Porque como a gente tem o período de safra, normalmente você vende antes para depois ir entregando. Então você acaba perdendo tudo isso. E além disso, tem toda a parte perigosa mesmo, no sentido a gente tem uma planta de ácido. Essa planta de ácido, ela é perigosa, ela pode ser explosiva. Então, se você muda algum parâmetro, pode acontecer um acidente grave. A Galvani, a fábrica está no meio da cidade. A nossa principal cidade, cresceu em volta, da empresa. Então, a gente toma muito cuidado com gases que soltam, tem toda uma equipe, tanto técnica, quanto produtiva, quanto ambiental, para sempre olhar para evitar qualquer problema. Um ataque, você pode soltar gases, né, na atmosfera que seja prejudicial a quem mora perto. Sim. Então isso a gente toma bastante cuidado. E, de novo, né, tem que ter a parte de conscientização, resiliência, mas a gente, como segurança, a gente tem que fazer a nossa parte também de olhar parâmetro por parâmetro, ter toda a parte de inteligência artificial, que além de no SOC, no CIEM, todo mundo tá olhando, aconteceu alguma coisa estranha aqui. Aí tem que saber que os parâmetros que foram mudados, se é condizente ou não. Então tem sempre uma conversa com as áreas. E esse é um ponto que a gente fala muito nos grupos. Até 2020, antes da pandemia, tinha preocupação, mas não tinha essa quantidade de informação jogada no mercado como tem hoje. Até porque eu lembro muito bem a empresa que eu trabalhava, uma semana antes da pandemia, na época a diretoria falou assim, não quero que ninguém trabalhe em casa. Né? Porque tinha algumas pessoas que querem trabalhar em casa, estavam querendo que a TI liberasse VPN, todo mundo tem VPN e corta. Passou uma semana, todo mundo foi para casa e a gente teve que liberar a VPN para todo mundo, só que a gente não estava preparado. O mundo, né? Imagina o mundo não estava preparado, principalmente em uma indústria. Quando você fala de uma empresa de tecnologia, é muito mais fácil. É muito mais fácil, né? Mas a indústria não estava preparada para liberar todo mundo literalmente para casa e cuidar da parte de segurança, onde houve muitas brechas. Então, em pouco tempo, a gente está falando aí de 4 anos, parece que a pandemia demorou bastante. Sim. Demorou, mas faz 4 anos praticamente, o mundo mudou totalmente nessa parte de segurança. Então acho que o mundo inteiro ainda está meio que aprendendo a lidar com essa parte. E aí eu volto a falar, eu comentei um tempo atrás, essa parte de inteligência artificial hoje, de ChatGPT, toda essa parte, é muito bom, vai ser muito bom para a nossa vida, não só das empresas, mas como pessoal, a gente vai conseguir fazer muito mais coisa em menos tempo. Só que esse outro lado de segurança é bem complicado. Eu até estava vendo saiu matérias, várias matérias, e ontem na palestra que eu assisti também falou. Em fevereiro saiu uma notícia que, se não me engano, foi em Hong Kong, fizeram uma reunião com o CFO da empresa, um vídeo, ele falando, e ele pediu para fazer como se fosse um Pix, né? Uma transferência de 25 milhões de dólares. O time financeiro fez. Só que não era o diretor, não era o CFO da empresa, era uma inteligência artificial passando por hacker. Tomou um prejuízo de 25 milhões de dólares. Então, é literalmente conscientizar, validar, e a TI fazer a parte, a TI, segurança da informação, fazer realmente a parte de controlar
e sempre expor esses pontos para a diretoria e para o conselho. Eu acho que esse é um dos pontos principais, a gente não pode segurar essas informações dentro de casa. A diretoria da empresa tem que estar ciente, o CEO tem que estar ciente, o conselho tem que estar ciente, porque é top-down. Se eles não comprarem ideia que a segurança é importante, você vai começar a tirar investimento, tirar a jornada que eu comentei, e aí é onde os problemas vão começar a acontecer. Sim. O Tony, né, você estavam falando como, às vezes, um hacker ali consegue, né, talvez mudar a fórmula e todo esse impacto que pode gerar. Quando a gente pensa em dado sensível, a gente às vezes pensa em um nome, um sobrenome, número de um CPF, e na verdade tem muito mais coisas aí por trás, né, de uma empresa. Então, quais dados sensíveis, quais dados são gerados em uma empresa como, né, na área de agronegócios, que podem gerar, assim, um impacto? Você deu, no caso da Galvani, aí o exemplo das fórmulas, né, que podem ser prejudiciais, mas quais outros dados, por exemplo, são gerados ali que podem ter, nessa área, que podem ter um impacto, assim, muito grande, se, né, serem vazados, se caírem em mãos de hackers, e que a gente, assim, não tem noção da quantidade de dados que estão sujeitos aí, né, que são gerados diariamente. Acho que todo dado vazado é prejudicial à empresa. Obviamente, quando a gente fala de nome, CPF, hoje é complicado, mas querendo ou não, meio que todo mundo já tem tudo, né, essa parte. Mas quando você fala de um vazamento de empresa, além dos dados da produção, as fórmulas no caso da Galvani, as fórmulas de fertilizante, como que é usado, você tem outros pontos. Qual que é a estratégia da empresa? O que a empresa está tendo de estratégia para daqui 2, 3, 4, 5 anos? Isso aí caindo na mão de um concorrente, digamos assim, você pode chegar a perder alguma coisa que você está fazendo, está traçando uma estratégia de crescimento, uma estratégia. Eu vou construir uma planta nova. Como que a planta vai ser? O que vai ter de inovação dentro da planta? Esses dados são extremamente estratégicos para a empresa. Isso sendo vazado, você tem o risco da marca, você tem o risco do crescimento, e aí, obviamente que a empresa X teve todas as informações vazadas. Se é uma empresa de capital aberto, por exemplo, será que eu invisto na empresa ou não invisto? Aí você começa, às vezes, a perder capital financeiro e a marca, você perde a marca, né? A marca acaba ficando manchada por uma questão de um vazamento de dados. Então, assim, não é só a fórmula importante, obviamente, é importante, mas assim, é todo o contexto, tá? Dados sensíveis, nome, CPF, isso aí é importante, a gente não pode vazar, porque é todo mundo fornecedor, mas para a empresa, essa parte de plano estratégico, os dados da produção, os dados de manutenção, isso aí é muito importante, que pode literalmente fazer uma empresa quebrar. E não só fertilizante, tá? Isso aí é literalmente qualquer empresa que for invadida. Você comentou dessa parte, né, dos dados que a Mavit perguntou e etc. A gente sabe que, por exemplo, algumas áreas, como a gente falou na causa da pandemia, tiveram uma curva de aprendizado para entrar no VPN, trabalhar remoto, muito mais rápido que outros, até pela característica do mercado, né? Então, por exemplo, na área de tecnologia, o pessoal já está ali, acredita-se, né, que maduro, né, ter essa maturidade de utilizar trabalho remoto e etc. Quando a gente traz para esse cenário como de vocês, que é a indústria, a gente sabe, indústria tem a planta, tem que ter lá o operador, tem lá o chão de fábrica, tem todas aquelas etapas e etc. Como é que foi o processo, até pegando esse gancho que você comentou, que você viu aí a palestra lá, e o pessoal trabalhando com Deep Web, com Deepfake, e montando ali para fazer esse tipo de aplicação, o quanto isso, né, impacta, porque a gente sabe a questão da cultura, né, não a cultura da empresa, mas a cultura do setor em si, né, que igual eu comentei, no passado o pessoal ficava no campo. Então é alguém que, na teoria, não tem tanto acesso à tecnologia para quem está ali. Claro que hoje a gente vê o mercado evoluindo muito. Como vocês tratam esse aspecto até da segurança? Porque a gente sabe, tem lá a pessoa que está no chão de fábrica que
às vezes o foco dele é produzir ali fertilizante, acompanhar uma máquina, mas o quanto vocês buscam, né? Aí, se puder compartilhar com a gente, para ter esse treinamento, para evitar e mostrar a importância que aquela pessoa, por mais que ela não lide com tecnologia diariamente, mas ela tem um acesso, ela tem um privilégio dentro da empresa, para que não seja ali o gap de segurança para o ambiente. Esse ponto é bem interessante, quando mudou do presencial na pandemia para online, nem o pessoal da TI, muitas vezes, não estava acostumado a trabalhar de forma remota. Você está todo dia dentro da empresa, quem era de consultoria já tinha isso, né? Eu trabalhei em consultoria, então você ia para um lugar, ia para outro, você já até usava VPN, até para conectar em outros clientes. Mas quando você estava na empresa, isso aí foi bem complicado. Diretoria, todo nesse sentido. Quando a gente fala de chão de fábrica, a maioria, 90% dos colaboradores de chão de fábrica não tem acesso a computador, não tem todo acesso, porque literalmente é no dia a dia da operação. Mas como que a gente faz isso para eles? O mesmo treinamento que a gente faz para todo o pessoal administrativo, ou até para o pessoal administrativo da produção, que a gente fala que é o supervisor, quem tem realmente acesso, que a gente tem plataformas de treinamento, a gente procura fazer para eles também, só que tem ali na hora da refeição, tem todos os quadros, a gente tenta colocar mensagem, colocar nesse sentido para eles também vir. E quando a gente tem alguma sala, a gente tenta fazer um treinamento para eles dentro de uma sala de treinamento. Então, coloca slide, tudo, e tenta explicar. A ideia é, todo mundo é importante. Não tem ninguém que não seja importante para resiliência cibernética, para conscientização. Mas nesse caso de operador, a gente tem um pouco menos, entre aspas, de problema, porque eles não têm o acesso literalmente na nossa rede, né? Então, fica um pouco mais simples. Mas é mais ou menos isso, é tentar levar a conscientização, levar treinamento para todo mundo da forma que dá. Então, se for por papel, vai ser por papel, se for só treinamento, se for web. Então, literalmente fazer todos os treinamentos. Quando a gente mudou ali da pandemia do presencial pro remoto, muitas coisas a gente foi aprendendo. MFA, que é o múltiplo fator de autenticação, não era usado, estava todo mundo dentro da empresa, então não utilizava-se o MFA. Quando a gente fala assim, então vai ser os operadores que têm acesso que vai achar ruim. Não. Quem achou ruim na época foi muita parte da alta gestão. Porque assim, eu vou ter que ficar conectando toda hora no MFA, eu tenho que ficar colocando senha, não é banco. Então assim, a gente sofreu um pouquinho na época com a alta gestão, tá? Hoje não, hoje acho que o mundo já está totalmente, o pessoal já sabe e de novo, tá? Cabe o gerente de segurança informar tudo isso para alta gestão para vir top-down. É o que eu comentei. Quanto mais eles sabem das informações, quanto mais sabem dos riscos que estão acontecendo, das invasões que estão acontecendo, é mais fácil a alta direção descer falando, é obrigatório fazer. A gente tem que fazer, tem que conscientizar, a gente não pode sofrer. Então, hoje, esse ponto eu vejo muito mais fácil lidar do que no começo lá da pandemia. Então, os diretores, presidente, conselho, já tem isso na cabeça que a marca deles, a empresa deles, pode falir, pode ter um prejuízo gigantesco se a gente não tiver a parte de segurança. Então, eles mesmos não dão um problema no sentido de, não quero fazer isso aqui, eu sou diretor, eu sou presidente, eu não vou fazer isso. Não, eles dão totalmente o exemplo para descer. Porque a gente sofreu lá atrás quando começou a ter isso. Mas é bem interessante. É conscientização. Acho que a palavra mais forte que a gente tem, e o que a gente bate bastante lá na Galvana, é conscientizar todo mundo que eu tenho meta de segurança, eu tenho não sei o que. Mas não é do Abner. Isso aqui é do gerente A, do gerente B, do gerente C, dos coordenadores, todo mundo, porque o que pode acontecer acontece para a empresa inteira. E todo mundo tem o malefício. Entendeu? Sim. Tem áreas, né, no agronegócio que já temos um grande avanço da modernização, da tecnologia que está chegando, mas ainda tem áreas que são mais remotas, que é mais difícil chegar à tecnologia, e com isso a conectividade às vezes não é tão boa. Como que são nessas áreas, como que é empregado a cibersegurança, a proteção
para quando é nessas áreas mais remotas, que a conectividade não é tão boa? Como que é feita a proteção nessas áreas? Não muda nada do que a gente faz durante. A gente tem uma planta hoje que está sendo construída que é bem no interior de uma cidade do Nordeste, que é bem difícil você ter toda a parte de conectividade. Isso é um outro ponto que mudou bastante dos últimos anos para cá. Antigamente não tem conexão e para você conseguir uma conexão você liga para uma operadora, tenta trazer coloca uma antena mais perto. Hoje, com as tecnologias que tem, satélite, tudo é muito mais fácil e funciona bem. Então, você consegue contratar uma internet por satélite, que você paga literalmente um valor baixo e você tem uma conexão boa. Então, hoje, essa parte de conectividade no Brasil está muito mais fácil, mesmo em situações mais complicadas. Telefonia já é um pouco diferente. Telefonia, realmente, muita coisa você precisa chegar com cabo, com antena, então fica um pouco mais complicado. Mas a conectividade por internet, hoje tem muitas empresas que a gente consegue contratar links de satélite, de rádio, que a gente consegue, mais satélite, que a gente consegue trazer essa conectividade. Então, a maioria dos lugares a gente tem a conectividade e a gente trata exatamente como os outros lugares. Não tem diferença. A diferença é, São Paulo, caiu uma conexão, você tem 2, você tem 3, você consegue ligar para uma operadora em 2, 3 dias e ter uma conexão nova. Nesses lugares é um pouco mais complicado, mas essa parte de segurança a gente não faz diferença entre localidades ou conexões. É sempre, se não tiver conexão, caiu, a parte de segurança tem que ser tratada do mesmo jeito. A parte de senha, de acesso, do mesmo jeito que das outras regiões, não muda muito. E como é o plano de vocês, assim, né, nessa área de agronegócio, de não parar a produção quando tem um ataque, como vazou alguma coisa? Como é o plano de vocês mais nessa parte de prevenção e não reação? A gente tem todo um plano de disaster recovery, que a gente chama, que se acontecer alguma coisa, a gente tem todos o passo a passo para recuperar, para continuar. Tem comitê de crise, tem comitê cibernético. Então, assim, graças a Deus, hoje a gente nunca teve esse problema de parar a operação. Mas a gente tem que estar sempre preparado, porque literalmente o mundo está para acontecer qualquer coisa. Então, hoje a gente tem todo um plano de disaster recovery, comitê de crise, quem são as pessoas, o que tem que acontecer. Se acontecer uma crise dessa, quem tem que ser avisado? NPD, algum outro órgão, os fornecedores, os clientes. Então, hoje está tudo mapeado. Espero não utilizar, né? Espero nunca utilizar. Mas a gente tem tudo no papel, literalmente, o que fazer. Tá? Quais são os sistemas críticos que a gente tem? Qual o sistema que a gente tem do backup tem que voltar primeiro? Quem tem que avisar? O que tem que pagar, que a gente não vai ter o acesso porque bloqueou. Então, isso aí, semanalmente, a gente faz o controle com as áreas. Mas é muito no papel. É o que eu falei, né? Espero nunca usar. Mas a gente tem todo esse controle hoje. E é uma coisa totalmente importante, porque a gente vê no mercado que muita empresa fala disso, mas não tem todo o plano, não tem todo o desenho técnico para voltar. E aí, não tendo todo o desenho técnico para voltar, acontecendo alguma coisa, fica um pouco mais complicado, porque você vai no calor do momento. Quem gritar primeiro, você acaba voltando. Não, então, assim, hoje não é o que o conselho quer que volte primeiro, que a gente vai... É o plano que a gente montou com todo mundo. Assim, o SAP é o principal? Não, o SAP é o principal. Então, para faturar, para vender, tem que ter o SAP. Então, vamos voltar ao SAP. Qual que é depois? Do RH. Vamos voltar ao RH. Então, a gente vai literalmente mapeando todo esse ponto. Mas tem que ter uma documentação, tem que ter teste. Também não adianta a gente ter todo o plano e você nunca faz, por mais que não aconteça, né, e é o que a gente espera que nunca aconteça, você tem que fazer o teste. Porque se acontecer, você tem que saber não é só no papel, né? Eu sei que tem que fazer o passo A, o passo B e o passo C, mas como você nunca fez, você não vai saber como agir. Então você tem que ter tudo documentado, você tem que ter um time de governança, tem que ter um time e toda a parte de infraestrutura ser sempre validada com esses pontos. Então, literalmente, é um passo a passo. Mas você tem que ter.
É porque é uma área, assim, que gigante, igual você falou, tem prazo de safra, tem prazo de colher, de plantar. Então, se algo ali sai do planejado, as consequências, né, é um efeito dominó que vai indo, né? Então, assim, tem que ter um plano de recuperação muito rápido. É um efeito dominó, porque você faz a produção, e isso falando de fertilizante, mas acho que isso a gente pode levar para todas as outras áreas. Você faz um fertilizante para vender na safra, né? Antes, né? Porque o pessoal compra antes para fazer a plantação para depois ter a safra. Se você não entrega, não há a safra no tempo certo, não há a colheita no tempo certo. Então você tem todo aquele ponto. Ou, em outro caso, o fazendeiro vai querer plantar. Então, dando exemplo, a Galvani não tem como entregar, ele vai pro concorrente. Vai pro concorrente. Ou vice-versa, se o concorrente não tem como entregar, vai vir pra Galvani. Então, assim, tem todo esse ponto que você acaba gerando um efeito dominó. Mas não é a mesma coisa. Se você tá tudo planejado, você tem que, perdi uma semana, 10 dias, 15 dias, isso aí parece que não. E eu, quando não era do mundo do agro, não tinha essa ideia. Tanto é que quando eu gosto por mais que eu sou gerente de TI e segurança, eu gosto de estar na planta produtiva, eu gosto de conhecer, eu tenho que estar lá dentro porque a gente atende muita coisa da planta também. O mundo agro é um mundo totalmente fora da realidade que é de São Paulo. Eu não conhecia Mato Grosso, eu não conhecia Goiás, eu não conhecia ali o oeste da Bahia, nunca tinha ido, porque todas as empresas que eu trabalhei era ou para São Paulo ou para Salvador. É uma coisa absurda. Você anda 400, 500, 600, 1.000 quilômetros, você olha do lado, é só plantação. Você não vê fim. Então, assim, é plantação, 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 que você não... Assim, se atrasar, são hectares e hectares de prejuízo para aquelas pessoas. Então, todo esse ciclo de vida do fertilizante, da Galvani, e das empresas concorrentes, obviamente, que tem que ter o mesmo pensamento, a gente de segurança da informação, a gente tem que ajudar muito, porque parece besteira, mas, de novo, a parte de segurança da informação, você pode acabar com um plantio, você pode acabar com uma fazenda, você pode acabar com, literalmente, depende do tamanho do fazendeiro. Tem fazendeiro grande que 1 hectare perdido, 2, 3 não é nada, mas tem aquele fazendeiro que é menorzinho que, se a safra dele for perdida, ele não tem o que comer. Então a gente tem que pensar exatamente todo esse ponto. Vou fazer uma pergunta em cima disso, mas agora o inverso. Você tem todo esse investimento, essa preocupação com a resiliência, os controles, a parte de segurança, mas você hoje já vê essa virada no uso do quanto de tecnologia para prevenção, né, e parte de segurança ser usada como moeda de negociação de negócio entre um cliente da Galvani e falar, olha, você pode contar com a gente aqui, porque o nosso processo, como você comentou, todo esse controle, esses testes e tudo mais, já está sendo usado. Eu falo isso porque a gente pega um tempo recente, os bancos começaram com essa onda, né? Tragam seus dados para cá, porque aqui a gente cuida deles, etc. Virou uma briga do pessoal usar a tecnologia e a parte de segurança, até por conta da quantidade de golpes que quem tem conta sofre. Então, igual você comentou, perdeu o WhatsApp, perdeu o Instagram. Então, assim, é muito mais simples de sofrer um golpe ali, que a gente vê a questão do indivíduo, né? A pessoa mesmo sofrendo. E os bancos aproveitaram isso e falaram, opa, deixa eu usar essa informação, investir em tecnologia para garantir a segurança dos meus clientes. E você vê isso também no agro, também rolando já. Essa mudança de comportamento, falando, olha, aqui você conta com um ambiente que, se é o cliente, você vai estar protegido, vai usar isso a favor, né? Esse investimento em tecnologia também para benefício. A gente já percebe isso. Quando a gente fala de empresa de capital aberto, e você sofre auditorias externas ali, tem um dos itens que chama Carta de Controles Internos, né, que a gente chama de CCI. Ali a auditoria te audita em segurança, em acesso, em vários pontos. Se você tem uma carta de controles internos dentro da sua empresa, é porque você está falho na parte de segurança ou de acesso. Literalmente, a parte mais importante do sentido. Então, você acaba perdendo investimento, né? O pessoal querer comprar ali, e o mercado vê isso.
Hoje em dia, as informações estão a qualquer momento. Você pode dar um Google lá, né? Você consegue achar qualquer coisa. Então, o pessoal começa assim a olhar isso. Por que eu vou comprar da empresa A se a empresa B tem toda a parte de segurança e esse aqui, ó, tem um ponto de controle interno? Você começa a ver isso. Na parte voltada mais para fertilizante ali, para a parte do agro, além da parte de segurança e informação, que hoje está sendo muito bem vista, quando você vai vender, você vende que você tem uma segurança, que você tem tudo, tem a parte do ESG também, toda a parte ambiental. Então tá meio que casado. A gente consegue casar tudo isso. Se a empresa olha para o meio ambiente, ela consegue ter um poder maior de venda do que uma empresa que aquela empresa solta gás na atmosfera. Você começa a olhar isso. Toda essa parte do ESG você consegue vender e a parte de segurança também. Hoje a gente consegue chegar e falar assim para todos os clientes, ó, a gente apresenta portais, apresenta dados, apresenta informações que ele estando com a gente, os dados dele vão estar seguros, não vai ter nenhum problema e assim por diante, que eles têm a certeza que vão receber, né? Então isso aí hoje já é assim, isso eu visto nos últimos 2 anos cresceu, e eu imagino que em 2, 3 anos vai ter algum selo, por exemplo, para garantir que aquela empresa tenha um nível de segurança aceitável. Hoje a gente tem frameworks de segurança, NIST, Syscontrol, que fala bastante, só que, assim, a empresa, a gente acabou de fazer um NIST, por exemplo, mas é para o nosso controle interno, para a gente saber qual que é a maturidade que a gente está hoje. Mas eu não duvido que em pouco tempo vai ter algum selo do governo brasileiro, alguma coisa assim, obrigando a empresa a falar qual que é o seu nível de segurança. E aí, com certeza. E aí é o ser humano. Por mais que a gente está falando de um fazendeiro, que tem um CNPJ, no fim, tem um CPF lá querendo, 1, 2, 3, querendo ter lucro, né? Por que eu vou comprar a empresa que tem a nota 1 se eu posso comprar pelo mesmo valor ou um valor mais X da empresa que tem nota 3, que é muito mais seguro, que eu vou garantir que eu vou receber e não vou correr o risco. Isso cada vez mais vai se tornar, mas hoje já tem. Excelente. O pessoal já olha isso. Você mencionou aí o ESG, né? Que é uma parte também que está sendo muito comentada nas empresas. Muitas empresas estão correndo atrás. Aproveitar aí para o nosso público, vocês dois podem aí explicar um pouquinho o ESG e por que é importante para as empresas atualmente? Pode começar. Tá no meio do agro ali, tá tudo ali. Não, a parte, principalmente a parte ambiental. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado e até, além da parte ambiental, todo o contorno ali da cidade, como você cuida das pessoas. Eu morei na minha vida, eu nasci numa cidade que tinha um polo, né, de indústria ali, e literalmente a minha casa vivia preta, literalmente. Meu pai limpava a casa, lavava, passava uma semana, as plantas estavam pretas. Tá literalmente com fuligem, e aquilo desenvolveu doença no meu pai, na minha mãe. Eu nasci, desde pequeno tive bronquite, que literalmente era inalação todo dia, passava mal sempre. E a gente começou a ver começaram a ser pesquisas, que o problema estava sendo naquele polo. O tanto de reagente que eles estavam jogando para a atmosfera estava fazendo mal para o pessoal que morava na região. Tanto é que eu acabei saindo ali um pouquinho mais longe, melhorou muito a parte de saúde. Então, hoje, antigamente, estou falando, eu tenho 36 anos, há 20 anos atrás, isso não era muito bem visto. Hoje é totalmente diferente. Hoje as empresas têm que ter uma conscientização social, ambiental, todo esse ponto o que eu estou fazendo para melhorar o planeta. Pode parecer besteira, assim, o que está acontecendo, os furacões que acontecem nos Estados Unidos sempre aconteceram. Mas por que está com mais frequência? Porque a temperatura está maior, a temperatura do mar está maior e gera mais furacões ali, os tornados. Tudo depende da parte social de cada empresa. Cada um tem que controlar os gases que emite, tentar deixar mais limpo possível, fazer que a comunidade que esteja em volta, e a comunidade é importante para a empresa estar ali ou crescer, né? Que a comunidade esteja satisfeita, que esteja com a saúde. Não adianta eu querer lucrar enquanto eu estou literalmente matando várias pessoas para lucrar, né? Então, essa parte do ESG vê muito essa parte do ambiental, do social, da validação, e tem que ter.
né? Então, eu acho que isso é um ponto que eu vejo que as empresas tá cada vez mais olhando por isso. Tem muita palestra, muita informação sobre isso. E eu, de novo, 4 anos atrás, até uns 4 anos atrás, eu não percebia isso. Eu não sei se eu não estava tão adentro do mercado, mas hoje você vê muito isso, porque é a preocupação realmente global nesse sentido. E a Galvani pensa muito nessa parte. Inclusive, a gente tem uma diretoria voltada toda nessa parte de cuidar de SG, licenciamentos, tudo nessa parte. E, obviamente, todas as outras áreas da empresa ajudam a diretoria para ter mais informações e todas as plantas. Então, é um pouquinho disso. Se você olhar, a empresa tem que lucrar, tá? A gente tem que pensar isso. A empresa tem que lucrar, porque, sei lá, não lucrar não é viável. Só que vale lucrar a todo custo? É essa pergunta que é feita hoje. Não vale lucrar a todo custo, enquanto eu estou matando, estou desmatando floresta para os outros. Então, tem que ser um pouco consciente. A gente fala dando o exemplo da Galvani. A Galvani utiliza, para esquentar os fornos, utiliza a madeira. Tá? A gente desmata? Não. A gente tem fazenda, que a gente planta a nossa madeira e a gente utiliza a nossa madeira. Então, assim, a gente não desmata nada, a gente não compra nada, a gente utiliza o que a gente planta para tentar fazer. E tendo essa floresta, você ajuda no carbono. Então, a gente faz alguns pontos que ajudam no meio ambiente e a gente utiliza daquilo. Então, é um pouco essa visão. É interessante ter esse aspecto, né? Porque faz a reutilização, então tem o replantio e tudo mais para ajudar. E trazendo um pouco até para a tecnologia em si, né? Do ESG, as práticas, né? Porque você vê, igual você comentou, no passado, uma pilha, você jogava no lixo e acabou. Então, as empresas começam a ver a importância de até aquilo, porque igual você comentou, no final do dia tem que dar lucro, né? Esse é o objetivo de qualquer empresa, né? No modelo que a gente vive, isso é o que tem que acontecer. Então, assim, até o descarte pode dar um lucro, porque você tem lugares que o pessoal compra, né, esse material que vai ser descartado para reaproveitar e gerar uma outra coisa. E aí é interessante, porque estou até escrevendo um artigo sobre isso, que é a questão do famoso Green IT, né, que a gente via no passado, que o pessoal falava, o Green IT é o quê? É você ir lá e desligar o monitor quando der 15 minutos. Práticas assim que a gente nem pensa que quanto isso está ajudando, né? Porque desligar 15 minutos depois que tem ninguém usando e tal. Mas você começa a ver também práticas voltadas ao desenvolvimento. Porque assim, quanto mais você faz um código pesado, que utiliza menos recurso, obviamente você vai extrair menos recurso. Então, se fizer uma aplicação pesada que vai consumir muito do equipamento, fazer lá que a gente brinca da ventoinha, ficar cantando por horas e horas, quanto isso consome de energia? Aí você começa a fazer o reverso disso, né? Até chegar na geração da energia. Nossa, estou gerando mais energia para suprir uma demanda. Então, assim, quanto mais a gente consegue reduzir a utilização, fazer códigos mais leves, porque hoje a gente fala, a gente tem aplicação no celular, né? Tem os aplicativos no celular, tem a aplicação mobile, tem aplicação em tudo quanto é lugar. Então, assim, hoje a gente tem um volume de informação e acesso muito maior. Se a gente continuar com a mentalidade de 20 anos atrás ou 10 anos atrás, para não ir tão longe assim, a gente vai ver que não tem como, né? Porque hoje, tudo bem, os equipamentos estão mais robustos, tá? Mas como a gente consegue tirar mais proveito disso que a gente tem hoje e fazer? E a gente começa a entrar em vários cenários, né? Sim. Você vê a própria questão quando saiu do famoso data center privado ali que você tinha on-premise e fazer a migração para a nuvem. Então a nuvem já nasce com essa característica de que a questão de consumo. Então foi até um dos pontos que bateu muito e quando o pessoal começou a entrar na onda de preciso jogar para a cloud, mas não sabia o que era, né? E jogava, vinha um boleto lá gigante, porque a aplicação que está indo, tudo que ele tem que está indo para a nuvem, ainda tinha a mentalidade de ficar no on-premise. Então quando você coloca e já vem uma bordoada ali de que, olha, você consumiu X de utilização de máquina, o pessoal fala, opa, por que eu estou utilizando tudo isso aqui? Esse é um ponto importante, porque assim, quando a gente tinha servidores totalmente on-premise, no passado não tinha nuvem. Você desligava o ambiente de qualidade todo dia?
Normalmente você não desligava o ambiente de qualidade, de desenvolvimento, não desligava. Quando você joga para a nuvem, você falou, se tá ligado, tá consumindo. A gente fala que é igual a energia. Deixa a energia ligada o dia inteiro. Vai vir a conta de luz. Uhum. Começou a ver aquilo, opa, vamos começar. Então, ó, Sim. o ambiente de dev, o pessoal acaba às 5, 6 horas da tarde, 7 horas desliga, que hora que volta? 7 horas da manhã no dia seguinte. São 12 horas a menos cada servidor. Sim. Dev, qualidade, assim por diante. Inclusive, alguns sistemas até de produção. De produção que eu falo no ambiente de produção. Tem ambiente de produção que se usa só no período administrativo, comercial. Então, isso é um dos pontos que, eu preciso de 64 GB para esse servidor? Às vezes eu preciso de 16. E isso é um consumo de memória que você consome, produto que você consome, energia que você vai cada vez mais... essa mentalidade acho que hoje em dia está cada vez mais forte no mercado. E é importante. Né? A gente tem um parceiro de nuvem lá que ele manda relatórios para a gente de ESG falando, ó, do que vocês têm com a gente aqui nesse mês, vocês recuperaram X% de carbono, X% de floresta a menos que foi desmatada para fazer isso, problema de bateria, então ele manda um relatório para a gente. Isso é extremamente importante. Dá para jogar todo o meu ambiente para a nuvem? Não, porque eu falo, eu tenho plantas remotas. Né? Aí entra um pouco daquela conectividade. São Paulo eu tenho 300 mega, eu posso colocar mega lá, eu vou ter 50, 100, então não tem como eu acessar, a latência ainda não é 100%, então eu tenho que ter servidor lá para acessar alguma coisa rápida, mas a quantidade é bem mais baixa. Né? Isso aí é um dos pontos do ESG que a gente tem que estar envolvido. E quando você começa a falar ESG, ambiental, o que tem a TI, o que tem o jurídico, não, que mas tem tudo a ver. A controladoria, não tem nada a ver, não. A empresa inteira tem a ver. E outro ponto, né? É uma coisa chata. Não, pessoal, é aquilo, né? Você está falando às vezes de a vida, não sei, a minha vida, se daqui 20 anos, 30 anos vai mudar alguma coisa. Meus filhos, né? E meus netos. Como que vai estar o mundo daqui 30, 40, 50 anos? Como que a gente pretende deixar o mundo para as próximas gerações? Eu acho que é um pouco disso. Quem não pensa isso, acaba tendo um pensamento até um pouco egoísta para o futuro. Né? Sim. Nossos pais, nossos avós não pensavam isso lá atrás porque não tinha. Né? Então a gente tem que fazer essa parte de pensar no futuro. E querendo ou não, a tecnologia ajuda e muito essa parte. Sim, e completando um pouco o que o Tony falou, né, de trazer aplicações mais leves, com tecnologias mais leves, a gente tem que pensar um pouco nisso também, porque agora a IoT tá crescendo cada vez mais, então são cada vez mais coisas conectadas. Então ele falou, né, tem aplicações agora no computador, tem no celular, tem na TV e cada vez mais aparelhos em casa. Então assim, já vai ser geladeira inteligente, agora já tem Alexa. Então essa onda vai vir cada vez mais. Então se a gente for ligar tudo isso e cada vez coisas mais pesadas, é mais energia, é mais consumo. Então tem que realmente ter uma preocupação de trazer cada vez mais coisas sustentáveis pra gente, mais utilização sustentável, porque a gente não fica mais sem tecnologia. Não. A gente sai de casa sem o celular, cadê? Você tá o cartão de crédito no celular, tem identidade no celular, tá tudo ali. Então, como que a gente vai fazer? Acho que todo ponto tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Esse lado da tecnologia em casa, por exemplo, é o que a gente fala. Tem muita gente que não sabe que pode estar sendo invadida na sua casa. A invasão hacker não é só na empresa, não é só no seu celular, é na Smart que você tem na sua casa, é na Alexa que você tem que sempre estar atualizando. Tem que estar... Você não vai ter um SOC, um CIEM, um MDR para sua casa, né? Tem a não ser pelo menos a gente que é de tecnologia, a gente tenta dar uma olhada, mas no geral não é. Mas tem a parte boa também, que se você conseguir saber usar, eu falo assim, eu na minha casa tenho alguns equipamentos que eu consigo ver do meu celular. Né? Eu já cheguei na empresa uma vez, esqueci, a luz estava acesa, não tinha ninguém em casa. Ficaria o dia inteiro com aquela luz acesa. Eu conseguia apagar pelo aplicativo. Então, assim, você tem que também saber... você tem que saber usar um pouquinho de cada. Mas eu acho que cada vez mais essa parte da tecnologia vai estar mais forte, porque não tem volta. Eu não vejo, pelo menos,
a princípio, uma volta. Imagino que um dia vai acontecer alguma coisa de governos, tá? Não brasileiro, mas mundial, assim. Não dá mais para usar essa inteligência artificial, porque já perdeu totalmente a humanidade. Eu imagino que um dia, do jeito que está indo, vai acontecer isso. Até porque ontem, nessa palestra que eu vi, o palestrante mostrou uma pesquisa, não sei se é verídico ou não, mas ele mostrou lá, falando que fizeram uma pesquisa com algumas pessoas que utilizavam a inteligência artificial, falando assim, você namoraria com essa inteligência artificial? 29% falou que sim. Assim, complicado, né? Você está falando que é uma inteligência artificial, não é uma pessoa. Então eu imagino que um dia possa acontecer alguma coisa no sentido de falar assim, peraí, vamos diminuir essa tecnologia porque do jeito que está indo, a gente vai se perder. Mas hoje, eu não vejo como a gente diminui a tecnologia. Cada vez mais a gente vai consumir mais tecnologia. Então tem que ter toda essa parte de consciência, ter toda essa parte de código leve. E eu acho que está caminhando por isso. Aquela parte de código pesado, hoje é muito mais fácil ter vários aplicativozinhos pequenos que fazem alguma coisa do que ter aquele amarrado, né? A gente vê isso até em RPs. Antigamente era aquele RP parrudo, hoje você vê que o RP é bem mais, faz toda a parte parruda, mas é muito mais rápida, muito mais leve em alguns cenários. Mas é uma preocupação, até voltando no SGE. O que eu vou deixar para os meus filhos? Eu tenho 2 filhos pequenos, o que eu vou deixar para eles? Né? Se eles tiverem filho, o que eu vou deixar para os meus netos? A gente tem que pensar bem nessa parte hoje. Não, isso é bem importante, porque assim, a tecnologia não tem jeito. Né? Cada vez ela vai se aprimorar mais, e a gente vê esse desenvolvimento, que você comentou aí de RP muito parrudo, hoje com o uso de microserviços, então você tem ali a base do RP, até porque a maioria do pessoal hoje já se conscientizou de um outro ponto, né? Que não é às vezes desenvolver tudo, né? Você pode ter parceiros, integrações, e você vai consumindo aquilo que vai, né? Aquela questão modular, para ir montando ali o seu Lego, né? Exato. Fazendo cada um. Então você já tem uma parte que você reduz de consumo seu, o outro também reduz, e todo mundo vai fazendo uma cadeia para ter ali uma forma mais enxuta, e com isso você já reduz bastante o uso de recursos enfim, do que você tiver, de eletricidade, de tudo que tem por aí, né? Do meio ambiente. Exato. Enfim, até pegando um gancho desse, né? Quando a gente usa os drones, por exemplo, para fazer pulverização de fertilizante, enfim, tudo isso, você já tem uma otimização, porque você não tem mais aqueles equipamentos que tinha antes o pessoal, por exemplo, com aquela... parecia os caça-fantasmas atrás, e ia fazendo tipo um ali... vapzinho, né? Passando ali. Então, assim, já deixa de expor uma pessoa ao fertilizante, ou enfim, ao que esteja fazendo ali, porque tem produtos químicos e pode dar alguma reação. Então você já tira a nesse pessoa... ponto você tira 2 itens. O da pessoa se expor e quem vai comprar também se expor, porque às vezes você passava 2, 3 vezes o inseticida lá no mesmo local, porque você não tinha o controle. Hoje com o drone ele faz um mapeamento e fala, ó, aqui não foi passado. Ele consegue saber que não foi passado naquele... E já otimiza até o processo. E também é muito mais rápido, né? Você otimiza o processo, é mais rápido, é mais seguro, né? E aquela pessoa que fazia aquilo, ela migrou para uma outra área. Ela não necessariamente perdeu o emprego porque veio aqui. Ela migra para uma outra área. Então é bem esse ponto. Até falando de ESG também, a gente vai lembrando algumas coisas, né? Que a tecnologia ajuda. Eu falo que eu tenho 36 anos, então eu falo que eu sou de uma época que eu peguei o passado e eu sou bem o meio, né? Vem de uma época que tudo era papel. Tudo. Qualquer assinatura. Eu lembro de contrato que a gente assinava na TI, contrato de 60 páginas, imprimia todos, você tinha que rubricar um por um, assinar, errei aqui. Vai, imprime mais não sei quantas páginas. Hoje você tem ferramentas de assinatura eletrônica, você não tem mais esse problema. Né? Literalmente, você evita de gastar milhares de páginas por mês em uma empresa. Mesmo assim, ainda tem muito lugar que gosta do papel. Né? E a gente está cada vez mais tentando tirar o papel para deixar tudo eletrônico. Mas é um ponto também bem importante. Menos papel, menos árvores né, desmatadas e assim por diante. Bom, para finalizar, o que você vê assim de tendência aí para o agro
para a área do agro, assim, tanto de cibersegurança, tanto de novas tecnologias? Quais expansões você espera para essa área que você vê vindo? Porque você falou que, né, em 4 anos você já viu muita diferença. Você acha ainda que vai continuar caminhando para isso? Tem alguma expectativa que você espera, que talvez está virando alguma tendência? O que você acha? O agro vai crescer cada vez mais, tá? Hoje, eu não tenho o número exato, no CEO lá ele sempre fala, eu acabo esquecendo, mas assim, se eu não me engano de 1 bilhão de pessoas no mundo, o Brasil ajuda literalmente a alimentar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo com a parte do agro. E quando a gente fala agro é no geral. Hoje já tem alguns estudos no governo brasileiro que a quantidade de hectares que utiliza para pecuária, por exemplo, a gente conseguiria pegar uma parte para o agro, sem diminuir a pecuária do Brasil, porque a quantidade é muito grande. Ou seja, o agro tem um estudo que nos próximos 10, 15 anos, a ideia é 30, 40, 50% a mais do que tem hoje. Então, assim, tem uma vida longa e uma quantidade bem ampla para a gente crescer cada vez mais. E, obviamente, crescendo, é aquilo, né? Você cresce no agro, com a tecnologia que tem hoje, que cada ano que passa muda mais, para melhor, obviamente, mas traz os riscos da segurança, que é o que a gente fala. Uhum. Então vai ter que caminhar um pouquinho tudo junto, né? Vai ter que caminhar o crescimento, que tem que crescer, não dá para parar. Os cuidados, porque a gente vai ver cada vez mais empresas gigantes tendo ataque, e é o que a gente vive falando, não é porque você tem toda a parte de segurança que você está garantido que você nunca vai sofrer um ataque. Não é isso, porque cada vez mais os atacantes estão mudando. Literalmente, eles estão um passo à frente de tudo, porque eles estão criando uma coisa que a gente não sabe ainda. Então, vai acontecer para depois a gente aprender e dar vacina. Falando do Covid, teve o Covid para depois sair a vacina. É normal você ter uma doença antes do que você ter a vacina. Então, a gente vai ter que cada vez mais ser resiliente, entender essa parte, conscientizar, porque vai ser um caminho árduo. E aí, obviamente, a tecnologia vai crescer junto, porque a gente está falando de inteligência artificial e hoje já tem hacker utilizando inteligência artificial, que eu falei, para atacar. A inteligência artificial, e já está começando a sair algumas vacinas, né, de empresas grandes de antivírus, assim por diante, utilizando também a inteligência artificial. Então, eu imagino que nos próximos anos aí, o mercado vai crescer de agro, a parte de TI vai aumentar cada vez mais, que a tecnologia não vai diminuir, e a segurança vai ter que andar junto. Porque se a segurança não andar junto, esse crescimento pode sim ser diminuído, tá? Ou defasado em algum ponto por conta da tecnologia. Certo. Então tá bom, muito obrigada pela sua participação. Espero que o público tenha gostado. Não deixe de curtir o episódio e se inscrever no nosso canal. E até o próximo episódio. Forte abraço, pessoal. Obrigado.